Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos fazer aí a correção das atividades sobre concordância verbal. Então, vamos pegar o nosso livro, de língua portuguesa, na página 178, e aí nós temos a primeira questão a ser resolvida. Então, nós temos na questão 1, leia a reportagem sobre uma brincadeira, complete as lacunas com as palavras do quadro a seguir. Então, aqui nós temos, como eu expliquei para vocês, nós temos algumas palavras aqui, onde vocês vão completar, então, o texto com uma dessas palavras, de acordo que esse texto tenha uma concordância, tá certo? O que nós chamamos de concordância verbal. Vejamos, então. Siga o ritmo da batida. Não são só as meninas que andam. Vocês vão pegar, então, a palavra andam, e colocar aqui. Então, não são as meninas que andam contagiadas pela brincadeira no Colégio Miguel de Cervantes, em São Paulo. Os meninos também marcam presença, mas os dois grupos não se misturam. Menina pula de um lado e menino de outro. Jesus Fernandes, 8 anos, é um craque do clube do Bolinha. Ele dá até alguns conselhos aos iniciantes. O segredo é sentir o ritmo da batida e entrar. Quer tentar? Na corda individual, Vitória Nunes, 8 anos, também poderia dar uma aula. Ela sabe pular de frente de costas com o pé só ou cruzado. Ela faz uns experimentos quando encontra as primas na casa da avó. Tentamos pular em 5 pessoas. Deu certo? Não. Todo mundo caiu no chão e a gente riu muito. Lembra? Então, vocês observaram aqui que as palavras que foram colocadas aí para completar, todas elas são verbos, Então, por isso que chamamos de concordância verbal. Nós tínhamos que colocar aí o verbo para concordar com a frase aí, tá certo? E aí nós temos outra questão aqui, a letra A. Qual é a brincadeira que serve de assunto para a reportagem? Você já experimentou essa brincadeira? Então, qual é a brincadeira do texto aí, A brincadeira de pular corda. Então, as palavras que você encaixou no texto são verbos. Esses verbos indicam, então, ações no presente, no passado ou no futuro. Então, são ações, pessoal? Indicam ações que estão no presente. Então, andam, marcam, misturam, pula, dá, sabe, faz. Então, esses verbos estão todos no presente, Na página 179, nós temos a questão número 2. O texto que você leu na atividade anterior foi publicado no suplemento infantil Folhinha. Veja a capa do número que traz essa reportagem. Então, nós temos aqui Folhinha, É um suplemento de um jornal, Folha de São Paulo. E nós temos aqui na capa, então, esse texto que nós lemos foi uma reportagem, então, desse suplemento de jornal. Observe bem, então, e depois vocês deveriam ter feito o quê? Copiar a manchete da capa. Qual que é a manchete? Eu pulo, olha aqui, a manchete está aqui, Eu pulo, tu pulas, ele pula. Nós pulamos corda. Então, essa é a manchete, tá? Eu pulo, tu pulas, ele pula. Nós pulamos corda. Letra B. A manchete apresenta o mesmo assunto do texto. Siga o ritmo da batida da página anterior. Que assunto é esse? Pular corda, O assunto que está sendo ali mencionado é pular corda. Que palavras do texto da manchete indicam quem pratica a ação de pular? Então, as palavras no texto que indicam a ação de pular é eu, tu
ele e nós. Então, essas são as pessoas que praticam a ação de pular. Eu, tu, ele e nós. Certo? Na questão número 3, reescreva a manchete acrescentando a palavra elas. Ou melhor, eles. Tá? Reescrevemos a manchete acrescentando a palavra eles. Leia e acrescente a palavra que falta. Então, vamos lá. Eu pulo, tu pulas, ele pula, nós pulamos, eles pulam, cordam. Então, o verbo correto aqui, para ter a concordância, é o verbo pulam, tá? Eles pulam, cordam. Como se nomeia a palavra que você usou para completar a frase? Então, como eu disse, né? Um verbo. Então, a palavra pulam é um verbo, uma ação, né? Então, pula, pulam, né? São verbos. Na página seguinte aqui, na página 180, nós temos a continuação das atividades, onde nós temos a letra C. O pronome eles está no singular, representando uma só pessoa. No plural, representando mais de uma pessoa. Então, o certo é o quadradinho aqui de baixo, tá? Está no plural, representando mais de uma pessoa. Letra D. O verbo que você colocou depois do pronome foi usado no singular ou no plural? No plural. Então, o verbo foi colocado no plural. Então, pulam, quer dizer, quando falamos pulam, quer dizer que é mais de uma pessoa, tá certo? Então, por isso está no plural. Observe esta frase. Os meninos marcam presença na brincadeira. Qual é o verbo que aparece nessa frase? O verbo é a palavra marcam. Então, esse é o verbo, certo? Marcam. Circule na frase quem pratica a ação de marcar presença na brincadeira, ou seja, o predicado, né? O sujeito, melhor falando, né? Quem que é o sujeito aqui? No caso aqui são os meninos, certo? Aqui são, então, o sujeito, vamos dizer assim. Circule na frase quem pratica a ação de marcar presença na brincadeira. Então, circulamos aqui, os meninos. Na letra C, o termo que você circulou está no singular ou no plural? Então, está no plural, né? Os meninos marcam presença na brincadeira. Letra D, o verbo está ligado a esse termo? Na frase, ele é conjugado. No singular ou no plural? No plural, certo? Então, ele está conjugado no plural. Então, está havendo aí uma concordância. Leia os pares de palavras destacados nessas frases. Eu pulo corda. Então, nós temos o pronome singular, o verbo está no singular. Juliana pula corda. Juliana está no singular, porque é uma só pessoa, né? Pula, também está no singular. Maria pula corda, está no singular, e aqui também está no singular. Então, quando eu falo que eu, Juliana e Maria pula corda, então quer dizer que elas pulam cordas, né? Elas pulam cordas. Então, veja que o pronome passou para o plural e o verbo também passou para o plural. Então, fazendo a concordância verbal aqui. Então, se eu e elas pulam corda, então quer dizer que nós pulamos corda. Então, veja que o pronome nós está no plural, pulamos está no plural, fazendo a concordância então. Observe que nesses exemplos, os verbos então concordam com a pessoa que se refere. Se a pessoa está no singular, o verbo fica no singular. Se a pessoa está no plural, o verbo fica no plural. Ok? E na página 181, continuando a correção, complete o texto com os verbos abaixo. Conjugue os verbos de acordo com a pessoa a que se refere. Reflita sobre qual é o tempo mais adequado. Então, nós temos aqui os verbos
corresponder, falar, ter, entrar, dar e sair. Tem uma dica aqui, ó. Os verbos estão na ordem e que devem ser escritos no texto. Então vejamos aqui, ó. Zezinho. Para brincar, é preciso 2 pessoas batendo e uma corda longa. Como se brinca? O número de pulos nessa brincadeira corresponde ao numeral que se canta. É uma contagem lenta. As batedoras falam 0 e você tem que passar pela corda sem pular. Em seguida falam 1 e você entra, dá um só pulo e sai. No 2, você dá 2 pulos e assim vai, até alguém errar ou cansar da brincadeira. Então, essa é a brincadeira aí, e vocês, então, podem colocar as palavras aí, né, no sentido, na sequência aqui mesmo, tá bom? Agora, lê essa frase dita por uma das garotas entrevistadas pela reportagem. Questão número 6. A gente varia as músicas senão fica repetitivo, diz Yasmin Garcia, 8 anos. Então, ela também poderia dizer com o mesmo sentido. Nós variamos as músicas, senão fica repetitivo. Então, assinale as frases em que mais de uma pessoa varia as músicas. Então, nós temos aqui, você pode observar que foi marcado as 2, né? Porque aqui fala a gente varia as músicas. Então, a gente aqui quer dizer que estamos aqui tendo mais de uma pessoa, né? Depois ela fala nós variamos as músicas, não fica repetitivo. Então, esse nós indica que tem mais de uma pessoa. Complete com as palavras plural ou singular. Quando usamos o pronome nós, o verbo fica no plural. Quando usamos a expressão a gente, o verbo fica no singular, né? Mas eles sempre indicam mais de uma pessoa. Então, apesar aqui de falarmos aqui a gente, né? Ele está no singular, mas porém indicando uma maior quantidade de pessoas aí participando, tá certo? Da ação. Então, ficou aqui a nossa correção e qualquer dúvida estarei por aqui, ok? Um abraço a todos aí e até mais.